Agora, Perfeito. perfeito. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass da Academia Biomédica. Acredito que todos já me conheçam. Eu sou a professora Julie Hermes, a diretora acadêmica, e aqui nós temos hoje o nosso professor da casa, o professor Daniel, que em seguida vou pedir para ele se apresentar, que nada melhor do que ele para falar um pouquinho, né, da trajetória dele. E hoje nós temos um conteúdo fantástico para conversarmos. E sabe que antes, quando a gente estava aqui fazendo o teste da Masterclass, a gente se deu conta que hoje tem Grenal, que tem jogo, mas como, né? Nem o Dani, nem eu somos muito apegados a isso, obviamente, que ele não se ligou nesta data importantíssima, né, para gremistas e colorados. Mas, assim, né, que os jogadores me desculpem, mas eu sou muito mais desse conteúdo aqui do que o futebol em si, mas isso é uma opinião nossa, né, Dani? Exato. Pessoal, em seguida, o professor Daniel vai compartilhar uma tela. Aliás, já está compartilhado, ele vai colocar os slides que ele preparou para a nossa Masterclass, e a gente vai combinar o seguinte, para não interromper a linha de raciocínio dele, vamos deixar as perguntas, os comentários, para a gente trocar a experiência quando ele terminar a apresentação, que daí a gente garante uma compreensão, acompanhamento na parte dali da apresentação, e depois a gente fica aqui, ó, discutindo. Lembrando que essa aula é preparada com muito carinho para vocês, esse momento é nosso, o chat está à disposição, depois da apresentação, se preferirem conversar por áudio, podem inclusive ligar os microfones, e quem não se sentir à vontade, pode digitar no chat também, que nós vamos estar acompanhando, certo? Professor Daniel, se apresente, então, para o pessoal que não te conhece. Muito bem, muito bem. Obrigado, Júlio. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de estar no domingo à noite, apesar que falou de Grenal, essa função toda. Infelizmente, eu acho que eu sou uma parte estranha desse processo, porque eu não entendo muito de futebol, não curto futebol, muito respeito quem gosta, né? Acho que é muito positivo, ainda mais cada estado tem seus times ali de coração, né? E as suas rivalidades, mas infelizmente não é a minha praia, nem eu, né, professor, tínhamos dado conta que hoje era Grenal, né? A nossa querida Ana que deu a nossa dica, hoje comentou brevemente, sendo que hoje tinha Grenal e tal. Mas tudo bem, vamos lá. Né, conhecimento também é tão importante, até mais do que o nosso futebol, mas a gente está aí para isso. Eu não sei, vocês conseguem ver a tela? Júlio, tá tudo certo? O pessoal tá me vendo a tela aí? Então, vou fazer o seguinte, antes de eu botar a tela, então, me apresentar rapidamente, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo nesse meio. Né? Eu sou físico de formação, vai ter um breve currículo meu ali, eu sou físico de formação, eu acho até que eu já vou entrar com a tela, se não te importar, Júlio, e aí eu vou botar ali uma breve explanação do pessoal. Claro, perfeito, Dani. Posso, então? Beleza. Então, já vou abrir aqui. Então, esse é o princípio de ultrassom por imagem aplicados à estética. E uma coisa que eu botei bastante importante, que eu acho que dentro da área de ultrassom por imagem, é algo que eu venho lendo e venho estudando bastante, que uma das aplicações, se não a principal aplicação, é exatamente a redução de intercorrências, usando a forma de imagem, né, que nós temos aí pelo ultrassom. Então, brevemente, só para vocês entenderem, como eu falei para vocês, eu sou físico, licenciado, sou bacharel em física médica, né? Muita gente não sabe o que é física médica, muitas pessoas, entendo perfeitamente que é uma formação um pouco diferente, atípica, né? Eu tenho 3 anos de física aplicada e praticamente 2 anos de anatomia, fisiologia, todas as áreas aplicadas à medicina, porque eu trabalho dentro da área de diagnóstico por imagem, né? Então eu atuo diretamente com a análise de equipamentos médicos, né, de imagem, eu avalio parâmetros de qualidade de imagens médicas para que os médicos consigam laudar com segurança os exames, né, e claro, eu também trabalho dentro da área de processo de acreditação, avaliação de equipamentos, compra e venda de equipamentos, então assim, a gente trabalha com uma série de frentes voltadas para essa área de diagnóstico, e quando começou, em 2016 para 2017, conversei com alguns alunos meus na faculdade, biomedicina, inclusive a professora Júlia era minha colega até então, na época, uma das coisas que eu falava para os alunos da medicina de diagnóstico por imagem para a biomedicina, e depois para outros profissionais, como eu dei
para a aula da estética e posteriormente o pessoal do odonto e enfermagem, a pós-graduação em saúde estética, era exatamente que o ultrassom ia ser uma tendência de mercado, ia ser uma tendência para exatamente auxiliar muitos profissionais a minimizar possíveis riscos e problemas associados, então, né, a procedimentos estéticos. Mas vamos lá. Eu tenho mestrado em engenharia, sou sócio da Qualif, uma empresa que eu atuo já há 16 anos no mercado, ela está há 18, mas eu entrei há 16. Eu trabalho como colaborador do Comitê Científico da Associação Brasileira de Física Médica e da Anvisa, tá? Sou acreditador interno de diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, sou membro da Associação de Física Médica, da Sociedade Brasileira de Produção Radiológica, da Associação Americana de Ultrassom e Medicina e da Americana de Física Médica. Então, a gente tem trabalhado aí exatamente nessa área. Eu tenho um foco muito grande na área de ultrassom, por isso o meu interesse dentro dessa área de estética. Primeiramente, só para vocês entenderem algo que é complicado, quando a gente fala em física, geralmente as pessoas correm, né? Eu lembro o pessoal no colégio, o pessoal na faculdade, todo mundo que me via dizia que tu era físico, o pessoal meio que levantava o cabelo, assim, que assustava um pouco, ou pensava diretamente que eu era louco, ou que eu podia ficar verde por causa da radiação, ou que eu ia botar a língua para fora como Einstein e coisas do gênero. Então, tem uma série de associações, né, que é extremamente comum e normal, né? Tu é louco fazer faculdade de física, né? Mas eu acho que fundamentalmente a física tem um conceito bastante interessante que eu trouxe para vocês, que é esse aqui. Ela é uma ciência, basicamente, que estuda fenômenos naturais, que estão todos baseados em teorias e por meio de observação e experimentação. E o principal vínculo dela ao longo da evolução desses últimos anos, né, ela está associada à tecnologia, a conhecimento e, de uns anos para cá, principalmente na virada ali final da Primeira Guerra Mundial para cá, só para a gente entender, ele entrou muito forte na saúde. Né? Por que ele entrou muito forte na saúde nessa virada da Primeira Guerra Mundial para cá? Só para a gente entender. Marie Curie, que é uma grande física, ela foi a primeira mulher a desenvolver, a entender processos usando a radiação para tratamento de radioterapia, tratamento de câncer. E, posteriormente, ela foi a primeira cientista a desenvolver um carro, ou seja, uma estrutura móvel, com um raio-x para atender soldados na guerra. Então, isso mostra para nós que aumenta a expectativa de vida da população mundial com o diagnóstico por imagem. Provavelmente todos aqui, se não, alguns, se não todos aqui, já fizeram algum procedimento, fizeram tomo, fizeram raio, fizeram ultrassom, fizeram uma mamografia, fizeram uma densitometria óssea, algum exame por imagem para tentar diagnosticar algum problema. Isso é muito comum na área da saúde hoje, e isso auxilia muito na expectativa de vida da população, né? Então faz com que a gente consiga entender que eu consigo minimizar possíveis problemas que evoluam derivados de doenças, né? Então essa é a grande ideia. E a minha ideia trazer para vocês hoje aqui não é uma grande aula, na verdade, é abrir uma porta para vocês e tentar levantar questionamentos, que eu acho que isso é fundamental, para que vocês consigam entender alguns aspectos de por que o ultrassom desde 2016, só para vocês entenderem, a primeira vez que eu li algo sobre o uso do ultrassom na área de estética, o tratamento de terapia, foi num artigo na Austrália que eu li, de uma profissional da área da saúde, que ela era fisioterapeuta e que ela fazia uso de injeção, tá, para reduzir processos inflamatórios, redução de processos inflamatórios em determinadas partes do corpo de pacientes, e ela começou a usar ultrassom com agulhamento. Na sequência, no mesmo país, na Austrália, um outro profissional começou, então, a utilizar para procedimentos estéticos faciais, com agulhamento, o uso de um ultrassom, né? E aí começa esse processo todo, começa a movimentação, 2014, 2015, já existia alguma coisa anterior, mas eu vejo que o grande boom se dá exatamente aí próximo a 2017, 2018, e a gente sabe que com a pandemia deu uma baixada, e agora, nesse período de 2021, 2022, ela começa a crescer de novo. Inclusive, eu estive num congresso agora, há poucos dias atrás, dando uma palestra sobre isso, que é um congresso da área de diagnóstico por imagem, e uma das coisas que eu recebi lá e fiz um contato com o pessoal, até, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? É uma empresa, não estou fazendo propaganda da empresa, mas me chamou muita atenção, porque esse segmento da área de diagnóstico por imagem, ele está muito focado em pacientes na área hospitalar. E foi a primeira vez, dentro de um grande evento da área hospitalar, que eu vi dois segmentos surgindo assim. Um segmento veterinário, da área de veterinária, para tomografias, exames veterinários, que a gente sabe que esse é um mercado que cresce, e um segmento muito interessante, que foi o ultrassom voltado para a área de estética. Então imaginem vocês,
é um segmento totalmente vinculado à área de hospitais e redes de serviços hospitalares, de atendimento, e dentro deles tinha um pessoal lá fazendo a venda de um equipamento de ultrassom, claro, voltado para a área médica, mas com um foco muito para a área de estética e procedimentos minimamente invasivos. Tá? Então, a minha ideia hoje é trazer alguns conceitos para vocês, essa ideia de ultrassom, abrir os questionamentos e fiquem totalmente à vontade em levantar perguntas, anotar, e depois a gente pode conversar um pouco no final. Inclusive, eu fiz o referencial para vocês de todas as referências bibliográficas que eu usei e mais alguns materiais que podem ficar à disposição depois. Então, basicamente, eu vou dar uns princípios básicos, que eu acho que é fundamental. Domingo de noite, física é algo assim que dá vontade do cara, diz, o que eu estou fazendo, né, nessa Masterclass, né, cara? Mas vai dar tudo certo, calma, confia que eu vou trocar uma ideia com vocês, vai ficar legal. Então, só para vocês entenderem, o que é o ultrassom de modo geral? Né? São ondas mecânicas, ondas de som, no qual eu estou falando e vocês estão ouvindo aqui, da mesma forma, só que numa capacidade em que o nosso ouvido não consegue perceber. Então ele tem uma proporção, uma percepção superior ao que o nosso ouvido não escuta. Né? Então já é uma característica, nós consideramos tudo que for acima dessa característica de 20 mil Hz, ou seja, 20 mil movimentos de vibração por segundo que ocorre no ar, eu já não consigo mais escutar, nós já consideramos isso como ultrassom. Então, ela é essa vibração, como falei para vocês, e a gente consegue caracterizar duas coisas, tá? Só para vocês entenderem. É uma oscilação no ar, no primeiro momento, que é a onda sonora que vocês estão ouvindo agora, mas para dentro da área de ultrassom, da área de imagem especificamente, eu trabalho com transporte de energia, ou seja, toda vez que eu pego aquele transdutor, aquele componente que eu vou mostrar para vocês, depois ele encosto na pele, na superfície, né, do tecido, para me tentar visualizar alguma coisa do corpo, aquilo em tempo real, automaticamente ele produz uma série de vibrações que a gente não percebe, mas ele é como se ele jogasse, fosse aquelas ondas da beira da praia, que ele joga numa direção e recebe de novo. Ele joga numa direção e recebe de novo. O que acaba acontecendo? Determinadas áreas do corpo apresentam densidades diferentes. Quando eu tenho essas densidades diferentes, automaticamente, essas características de densidades geram no meu sistema uma imagem que muitas vezes ela é praticamente impossível de se analisar no primeiro momento para quem já fez um exame de ultrassom. Porque às vezes está fazendo exame de ultrassom e o médico diz, ali está o teu rim, ali está o teu fígado, está vendo aquele nódulo no teu fígado e tu fica olhando para um monte de linha cinza, um monte de estrutura cinza, um borrão, e aquilo tu fica pensando, cara, como é que ele consegue analisar? Mas eu, no primeiro momento, pensava exatamente assim. Mas depois, com o tempo, com a experiência, e aí é onde eu quero chegar com vocês, a gente começa a olhar essas imagens e elas começam a nos dar uma percepção, uma clareza de tal forma que essa imagem em tempo real, ela dá muita informação. Ela nos diz muita coisa. E isso, de certo modo, ela dentro da área de diagnóstico por imagem hoje, é um dos equipamentos de imagem mais difundidos no mundo. É o que mais vende, é o que mais tem equipamento, porque ele é fácil de manusear, ele é relativamente simples de se trabalhar, e eu tenho uma resposta bastante rápida e segura sobre determinadas áreas anatômicas do meu paciente. Tá? Então, essa ideia de vibração mecânica que vai produzir, então, a imagem, depois a gente vai dar uma olhada ali dentro. Então, o ultrassom, como comentei com vocês, é usado no diagnóstico, ele gera essas imagens em tons de cinza, tá? Gerando reflexão e refração. Daniel, de novo, mas vou ajudar vocês. Reflexão é quando vocês se olham no espelho. Né? Quando eu me olho no espelho, eu tenho um reflexo de mim mesmo. A ideia é, quando o som entra no corpo desse paciente, ele vai incidindo nas camadas de pele, derme, epiderme, e aí tecido adiposo, músculo, e aí ele vai indo, vai percorrendo um caminho. Toda vez que ele encontra uma barreira, ele bate naquela barreira e retorna. E o meu equipamento de ultrassom, né, ele consegue, então, interpretar, através da espessura e da profundidade, certas características do meu corpo. E com isso, por exemplo, eu conseguiria analisar aonde eu tenho um tecido adiposo, aonde eu tenho, por exemplo, uma terminação nervosa, aonde eu tenho uma área muito vascularizada e que eu poderia ter o cuidado ao injetar algum produto, algum componente, né, que eu fosse utilizar para aplicabilidade estética, a análise de encapsulamento de estruturas. Então, existe uma série de vantagens dentro do ultrassom
né, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, que isso facilita muito esse processo, esse entendimento da nossa rotina e de como é que eles servem de uma ferramenta bastante importante para minimizar erros dentro da área de estética. Mas segue o baile. Como eu falei para vocês, na estética, tratamento de gordura localizada, celulite, pré e pós-operatório de cirurgia plástica, também ele pode ser utilizado para analisar, para visualizar. Uma das coisas que eu gosto muito, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, é que os equipamentos de ultrassom, eu sempre digo assim, os transdutores são os olhos do equipamento. Eu posso comprar um equipamento de ultrassom e sem transdutor não funciona. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso e qual é a função de cada um, a finalidade de cada um deles. Tá? Ainda, o ultrassom produz 3 tipos de efeitos, tá? Que é o ultrassom que vocês geralmente utilizam no serviço de estética e não gera imagem. Eles geram um efeito térmico, que é muito comum para o pessoal que trabalha dentro da área de estética, que usa aquelas cabeças encapsuladas que produz, né, pelo movimento no tecido, gera calor, né, vascularização de tecido, melhorando a oxigenação local. Uma reação química que provoca a produção de colágeno e fibras elásticas, melhorando a firmeza da pele, que é o que vocês conhecem, e automaticamente, concomitante a um e a outro, nós temos o mecânico, que é esse que provoca aumento de penetração de ativos cosméticos, melhorando a performance de produtos. Então, esse ultrassom é o que vocês conhecem, que causa uma série de reações fisiológicas no paciente. Tá? Então, esse ultrassom que vocês trabalham na rotina, que tem o equipamento disponível, ele não gera uma imagem, mas ele gera reações fisiológicas. Esse ultrassom por imagem, ele não gera reação fisiológica, ele não gera reação térmica, química ou mecânica especificamente. Né? No entanto, tu pode usar ele sem ter nenhum risco de efeito biológico no nosso paciente, como acontece na situação desse outro tipo de ultrassom, que trabalha aí na frequência de 1 a 3 MHz, né, mais ou menos, porque tem uma associação com a penetração desse sinal. Isso é muito importante lembrar. O tipo de frequência, eu vou conversar com vocês um pouquinho depois, dá para nós uma percepção do quanto esse sinal pode penetrar no tecido e causar diferentes efeitos no organismo. Isso é fundamental, tá? Voltem depois e a gente repete esse assunto, que eu acho que é bastante importante. Ainda eu acho que é fundamental entender alguns aspectos, que quando eu vou para o ultrassom agora na área de imagem, que é o que eu quero chegar com vocês viram que o anterior ali, ele causa alguns outros efeitos, né, fisiológicos, e esse não causa nenhum efeito fisiológico, ele causa um efeito na área de análise de imagem. Então ele faz uma análise em tempo real de regiões anatômicas densamente vascularizadas, isso é muito importante, e aí nós chamamos isso de modo Doppler, vou explicar para vocês na sequência, e avaliação de tecidos com diferentes densidades e modos de elasticidade, isso é muito importante. O que é modo de elasticidade? É uma característica do tecido. Vocês na área de estética, o pessoal que atua diretamente na área de estética, entende que flacidez, elasticidade, características do tecido, eles mudam ao longo do tempo. Tá? Pois para o ultrassom de imagem, ele também interpreta e gera imagens baseado nessas densidades e nessas elasticidades do tecido. Então, nós sabemos que, dependendo da característica que eu tenho desse tecido, ele pode produzir uma informação para mim, um tom de cinza na imagem, mais claro, mais escuro. Ele pode me dar uma percepção de um artefato, ele pode me dar uma percepção de uma região de interesse mais detalhada. Então, o que acontece? O meu ultrassom, ele não depende diretamente, né, do aspecto de frequência. Pode ser, mas ele tem uma característica muito importante, que é a interpretação das características teciduais, as características anatômicas do meu paciente. Então, isso é muito importante. E a outra é a capacidade de mensurar a espessura anatômica de diferentes estruturas, né? Anatômico-anatômica. Tu vê, o cara escreve e depois repete a coisa toda ali. Né? Então, o que é essa capacidade de mensurar? Todos os equipamentos de ultrassom hoje, eles apresentam o que nós chamamos de um paquímetro digital. É um medidor, tá? Que nós conseguimos, por exemplo, e isso era uma coisa que eu batia muito, eu falava muito com meus alunos de faculdade, e até depois conversando com o pessoal lá da estética nesse evento, congresso que eu tive, é que determinados transdutores, se vocês vão ver esses transdutores depois ali, eu vou dar mais detalhes para vocês, eles conseguem, por exemplo, mensurar ou dimensionar a adiposidade numa região abdominal, por exemplo, de um paciente, e eu consigo medir isso, uma determinada característica de contraste, de tons de cinza. Quando eu faço um procedimento estético para minimizar
a espessura de adiposidade desse paciente, eu consigo posteriormente refazer essa imagem e medir, mensurar novamente isso, fazendo o quê? Com que uma espessura eu tinha antes, uma espessura eu tenho depois. E isso é bastante interessante para tu mostrar para o teu paciente que esse processo evolutivo ele está reduzindo, porque muitas vezes é uma coisa que eu conversava muito e converso bastante com o pessoal da estética, vocês me corrigem se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, é que alguns pacientes, eles acham que não vem resultado à medida que o procedimento está sendo feito. Tá, mas eu não estou vendo resposta, né? É um trabalho longo, é um trabalho árduo, é um trabalho que não é numa sessão que vai se resolver. Todo mundo sabe disso, né? A gente sabe que, eu não curto muito academia, mas a gente sabe que para tu chegar a uma determinada característica de anatomia, de fisiologia que tu deseja na academia, não é em uma semana que se resolve. Né? Então, o procedimento também, às vezes ele é demoradinho, ele tem um tempo para que o teu corpo se adapte, faça um número de sessões, e isso é importante, porque tu usar essa imagem, por exemplo, para mostrar para o paciente essa redução de tempos em tempos, faz com que tu tenha uma veracidade, uma confiabilidade maior no trabalho que tu está realizando. Não? Então, seguindo ainda alguns aspectos. Então, é como eu falei para vocês, existem dois modos de imagem hoje no ultrassom, já vou mostrar aqui para vocês entenderem, que eu acho que são fundamentais, que a gente chama de modo B, que é o modo brilho, né, que é uma imagem que está sendo gerada numa escala de tons de cinza, que possibilita avaliar essas características anatômicas associadas à densidade e elasticidade dos tecidos do paciente. Então, eu tenho diferentes tons de cinza. E eu tenho o modo Doppler, que nada mais é de uma janela, que é sobreposta ao modo B, o brilho que vocês estão vendo ali, e essa janela, ela consegue analisar toda vez que eu tenho uma região vascularizada. Eu tenho, então, um vaso, eu tenho, então, uma artéria, eu tenho alguma estrutura que é vascularizada, alguma região que é vascularizada, então, toda vez que eu abro uma janela de Doppler sobre esse modo brilho, esse modo B, eu consigo, então, jogar isso e enxergar esse fluxo de sangue sobre aquela região anatômica. Isso é fundamental para quem trabalha com procedimentos minimamente invasivos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olhem essa imagem que interessante. Então, meu mouse vai mexer um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma ponteira aqui, se eu consigo ver. Apontadora laser, ó. Então, vocês, o que a gente está enxergando, só para vocês entenderem aqui. Aqui nós temos um transdutor, tá? Eu chamo esse transdutor de linear. Linear porque ele é uma linha, vocês podem ver. É o mais comum utilizado na estética, procedimentos estéticos faciais, tá? Porque ele tem uma boa penetrabilidade de sinal para uma área bem superficial. Então, tem uma resposta muito boa. Então, aqui nós temos uma área anatômica, tecidos, por exemplo, né, ao redor, com uma determinada característica de elasticidade, densidade, e no meio eu tenho, então, uma artéria. No momento em que eu tenho o modo B, que é o que vocês estão vendo aqui, e eu abro uma janela Doppler, eu consigo enxergar esse fluxo automaticamente. O que é interessante pensar nesse fluxo aqui? Se vocês perceberem, vocês conseguem visualizar, ver se eu vou trocar meu janela para uma caneta aqui, vocês conseguem perceber que o vaso, meu desenho é meio ruim, aqui, ó, está praticamente numa linha reta. Mas o que a gente está observando? Eu vou trocar a cor para vocês verem aqui. Vocês conseguem perceber, existe uma área aqui e uma área mais ou menos aqui, ó. O que são essas duas áreas? São duas áreas onde começa a artéria a ter uma redução na sua espessura, no seu calibre. O que pode me dizer isso? Pode dizer que eu tenho, por exemplo, uma formação de uma pequena encapsulamento de gordura naquela região ali. Eu posso ter, por exemplo, uma estenose naquela região, né? Isso é uma referência que a gente pode utilizar ali, isso é um dado. Outra capacidade, quando eu estiver fazendo algum procedimento, e vocês podem ver aqui numa outra imagem também, eu, ao colocar uma agulha, introduzir uma agulha, um procedimento, digamos, minimamente invasivo, em uma área que eu queira fazer algum procedimento estético, eu consigo, através da guia, fazendo o movimento e utilizando esse modo de imagem, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, né, o modo Doppler, essa área aqui, eu consigo saber se naquela região eu tenho uma área mais hipervascularizada, para mim não fazer exatamente o que é. Fazer, então, o procedimento estético sobre ou próximo àquela região, fazer uma compressão, gerar uma estenose ali, por exemplo, né? Ou até mesmo, dependendo de um caso mais grave, uma oclusão, e gerar um processo que evolua para um dano mais grave para o paciente.
né? Então aqui, como eu falei para vocês, é um transdutor linear, trabalha mais com superfície, só para vocês entenderem. Modo B, todos esses tons de cinza. E aqui, então, o Doppler é esse box que vocês estão enxergando. Do lado, na imagem do lado que vocês estão vendo, vocês podem ver que a superfície, a gente chama de superfície ativa desse transdutor, já muda um pouquinho. Por que ele muda? Porque esse transdutor aqui já é um transdutor chamado convexo. O que significa isso? Ele é um transdutor que é muito utilizado para regiões maiores, abdominais, por exemplo, que é aquilo que eu comentei com vocês. Com um transdutor como esse, eu consigo analisar, através de uma determinada característica, tem protocolos específicos para áreas anatômicas dentro de equipamento de ultrassom, isso é uma grande vantagem. Claro que a gente tem que fazer pequenos ajustes para cada região, mas isso é fundamental. Eu consigo, por exemplo, enxergar áreas mais profundas do que esse do lado aqui, do que o linear, áreas mais profundas, né? Nós estamos falando só para vocês entenderem. Para um transdutor linear como esse aqui, eu consigo enxergar, dependendo da frequência do transdutor, isso é algo que a gente vai conversar num outro momento oportuno, eu consigo enxergar de aproximadamente 1 milímetro de espessura da superfície até aproximadamente 3, 4 centímetros de profundidade. Tá? Então eu tenho uma boa percepção de profundidade aí dentro da estrutura, depende do que eu quero analisar. Aqui eu vou enxergar mais ou menos de 2 centímetros a aproximadamente 20, 25 centímetros de profundidade no corpo. Então o que acaba acontecendo? Esse transdutor convexo, com essa concavidade que vocês estão vendo aqui, com essa superfície ativa, que é um termo bastante importante para a gente usar, ele já me dá uma análise, por exemplo, uma paciente que seja um pouquinho mais obesa, fazendo uma imagem abdominal, por exemplo, analisar como é que está a estrutura, né, de adiposidade dessa paciente, para fazer algum procedimento estético. E uma coisa que eu acho bastante interessante aqui, que depois eu vou comentar com vocês, que eu acho que é extremamente importante, aconteceu um fato, eu acho bom compartilhar com vocês, onde me contataram me informando que uma paciente teve queimadura interna durante o procedimento estético por uso de ultrassom na região abdominal. Essa paciente tinha feito um procedimento cirúrgico e ela apresentava um clipe metálico na região próxima onde estava sendo feito o procedimento estético, e ela não informou ao pessoal, à equipe que tinha sido feito o procedimento. Talvez o pessoal não tenha questionado, ou talvez não sabia responder, ou seja, essa função de cuidar muito bem do que tu está questionando, como tu vai avaliar esse paciente, como fazer uma anamnese adequada, é fundamental. Mas vamos voltar para cá. O que acaba acontecendo? Essa paciente começa a ter uma vermelhidão e ela tem uma queimadura interna na região. Por quê? Porque o ultrassom, quando ele faz a penetração do sinal, como eu falei para vocês, ele está preocupado em atravessar tecidos, gerar reflexão ali dentro e se movimentar ali dentro do tecido, produzindo algum tipo de energia, que a gente chama de energia mecânica. Muito bem. Só que quando eu encontro estruturas extremamente densas, como um clipe cirúrgico, um pedaço de metal dentro do corpo dessa paciente, numa região relativamente superficial, essa energia, que em vez de se propagar para dentro do tecido, ela fica interagindo com esse metal. O que esse metal faz quando a gente pega um metal e começa a fazer vários movimentos muito rápido? Quando criança, alguém em algum momento da vida fez, pegou um pedacinho de metal, move o metal e encosta na pele ou encosta em alguém. Tu sente o calor daquele metal. É mais ou menos isso. A vibração mecânica do corpo, ela vai penetrando, vai produzindo esse sinal que para vocês na área de estética não é imagem, ele na verdade é calor, foi isso que aconteceu. Esse calor, ao penetrar no tecido, ele encontra esse metal não tem para onde propagar o sinal, ele não tem como vibrar, o que ele faz? Ele começa a aquecer e queimar todo o tecido ao redor, gerando uma queimadura do tecido ao seu redor. Se eu tiver um equipamento de ultrassom do modelo, por exemplo, convexo, como esse aqui, eu consigo fazer uma breve imagem da região abdominal, da onde eu vou fazer um procedimento, e verificar se essa paciente tem um clips. Mas, Daniel, como é que eu vou saber que isso tem um clips? Bom, aí tem que analisar, tem que estudar, tem que entender o processo, tem que entender o equipamento, que muitas vezes a gente pensa que é só começar a fazer um procedimento. Ah, não, comprei equipamento para começar a realizar o processo. Não, a gente tem que estudar bastante. Nessa área de ultrassom, eu estou não quero dizer para vocês a minha idade, né, mas não tem problema, isso não tem problema. Mas eu comecei estudando ultrassom em 98, só para vocês entenderem, 99, quando eu comecei minhas primeiras pesquisas com ultrassom na faculdade ainda. Tá? Então, já faz um bom tempo que eu estou aí nesse campo. Mas vou dar um exemplo para vocês, tá? Acho que é bem interessante, todo mundo está enxergando aqui.
Eu vou pegar de novo minha caneta ali, eu acho que é legal vocês entenderem. Vocês devem estar vendo que tem 3 esferas aqui embaixo. Talvez seja um pouco mais difícil, mas eu vou desenhar para vocês. Tem uma esfera aqui, tem uma esfera que talvez vocês não estejam enxergando, mas ela existe, ela está aqui, e tem uma esfera aqui, tá? 3 esferas, bem próxima desse vaso diagonal, dessa artéria diagonal aqui, tá? Esse caso aí é um simulador, tá, pessoal? É um simulador que eu tenho, é o meu simulador, que eu faço análise de equipamentos de ultrassom, de transdutores. Por quê? Porque eu preciso verificar se esses equipamentos estão tendo uma resposta apropriada para o médico ou profissional que vai utilizar esse equipamento ter um diagnóstico mais preciso e seguro. E aí, dentro desse equipamento, dentro desse meu simulador, ele tem um fígado e tem um coração. O fígado tem uma série de nódulos, uma série de lesões. Ele tem uma característica de lesões mamárias, de nódulos mamários. E os vasos simulariam, por exemplo, a válvula, a artérias coronal, né? A artéria coronal, para me poder fazer alguma visualização cardíaca, e a diagonal seria, então, essa abdominal, então, para a gente fazer também essa análise. Mas vamos olhar aqueles 3 desenhos que eu mostrei para vocês aqui embaixo, tá? Rapidamente. Eu tenho 3 esferas. O que significa? São 3 esferas de 10 milímetros, ela tem 1 centímetro, para vocês entenderem, de diâmetro, e cada uma com uma densidade diferente. Olha como é engraçado. A mais escura seria, por exemplo, um cisto onde eu tenho uma estrutura sem fluido ali dentro. É uma estrutura mais, ela é uma estrutura assim que ela é mais aquosa, digamos assim, com fluido, mais aquosa, tá? A estrutura central, ela é uma estrutura intermediária, uma estrutura mais com gordura, tá? E o canto seria uma estrutura densa, uma estrutura que já tem, por exemplo, uma característica de uma grande densidade, ou seja, é um material branco que faz com que o som não consiga atravessar. Então, só para vocês entenderem, toda vez que vocês enxergarem coisas escuras no ultrassom, numa imagem de ultrassom como essa que vocês estão vendo aí, num exame que vocês estiverem acompanhando, vocês já sabem que é uma estrutura escura que ou ela é aquosa, ela é líquida por dentro, é encapsulada num líquido, ou ela pode ser gasosa, né? Então, por exemplo, vocês podem ver que a artéria ela se movimenta, tanto ela, uma quanto a outra, ela é mais escura, por quê? Porque o fluxo de sangue, ele é algo vascularizado, ele tem grande facilidade do som atravessar o tecido. Quando eu vou para algo muito denso, que é como essa estrutura branca, que é a última que vocês estão vendo aqui, e até vocês podem ver outros pontinhos claros aqui também, são outras estruturas densas que simulam áreas anatômicas mais adensadas dentro do corpo do paciente, ele não deixa o som passar. E é isso que acontece. Então, aquela paciente, voltando para lá, que quando eu tenho aquele procedimento com a paciente, onde essa paciente fez o procedimento estético, né? E ela teve aquela queimadura, se eu tivesse um ultrassom, por exemplo, desses, convexo, fazendo uma análise naquela região abdominal, provavelmente eu conseguiria observar uma estrutura branca encapsulada numa determinada região e poderia perguntar para ela, o que é isso que a senhora tem aqui? Uma área branca? Estranho isso, né? Não é normal isso numa região próxima ao abdômen, próximo ao intestino, ou, por exemplo, assim, uma região um pouco mais abaixo ali, né? Aí a paciente, não, eu fiz um procedimento cirúrgico, tal, então pode ser um clipe cirúrgico, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes pode dizer sim ou não, mas já ajuda o profissional a entender, por exemplo, que o ultrassom por imagem ele pode ser uma grande ferramenta para auxílio, né, do profissional que esteja trabalhando nessa rotina. Seguindo ainda, eu acho que é importante, os modelos de equipamentos de ultrassom, eles existem geralmente 3 modelos de equipamento de ultrassom, que eu acho que vocês podem observar. O primeiro é um super portátil, que é esse equipamento que eu vi no congresso. O ano passado eu tinha conversado com esse pessoal, mas esse ano eles deram uma evoluída, que é onde eu tenho, como eu falei para vocês aqui, né, eu tenho de um lado um transdutor linear e do outro lado tem um transdutor convexo, ou seja, ele é uma peça, como se fosse um celular que eu posso transportar ele se conecta via Bluetooth a qualquer computador ou tablet, né, e eu consigo então fazer as imagens carregando ele para onde eu quiser, desde que eu baixe um aplicativo e eu consigo utilizar esse cara. Ele é uma ótima ferramenta? É uma excelente ferramenta para profissional que precisa circular e andar com seus equipamentos, né? Porque isso aqui é um pouco maior que um celular. Eu posso levar na bolsa, posso levar na mochila, onde eu quiser, tendo um tablet resolve o meu problema. Qual é o lado ruim dessa sacada? Não é ruim, mas é um lado que a gente tem que tomar muito cuidado. Como ele tem grande facilidade
de se conectar com o aplicativo em qualquer sistema de imagem que eu possa utilizar para baixar ele e usar, eu tenho, como profissional, eu tenho que tomar muito cuidado com a imagem que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho diferentes tipos de telas com diferentes características de telas, né? A quantidade de megapixels, de qualidade de imagem, de resolução. Se eu pegar um tablet com a baixa resolução e eu fizer uma imagem dessas, eu vou ter muito ruído. Isso, no futuro próximo, a gente poderá conversar com mais calma, inclusive ao vivo, fazendo alguns testes, tá? Esperem aí que eu acho que é bastante importante, depois a professora Júlia conversa com vocês, tá? Então isso é bastante importante. Então esse transdutor ele é fundamental, mas a gente tem que cuidar muito como vai trabalhar com ele. Esse modelo aqui já é um modelo portátil, numa tela específica para diagnóstico, né? Que ele é como se fosse um pequeno notebook. Então ele abre a tela dele, eu posso manipular, fazer as minhas imagens, transportar ele também para onde eu quiser, que é uma grande vantagem, né? E esse aqui é mais robusto, e ele geralmente fica nas clínicas, ele fica em locais onde o pessoal realiza o procedimento, né? Ele é um equipamento robusto que eu posso transportar somente dentro de salas ali, entre as salas de procedimentos e tudo mais, que é o que eu vejo mais comumente na rotina hospitalar, e que para o pessoal da área de estética, a mobilidade desses dois primeiros aqui, ela tem se tornado mais hábil, mais útil, né? Comparado a esse cara aqui, que ele é muito mais robusto. Mas, né, são 3 opções que se tem, são 3 formas de se enxergar, tanto o modo B quanto o modo Doppler, que eu falei para vocês aqui, e vocês também têm a mesma qualidade de imagem, mesma qualidade de características anatômicas e tudo mais. A única coisa que eu falei para vocês, esse cara depende de um monitor, né? E aí um monitor de boa resolução é fundamental para fazer uma análise. Vocês não vão fazer nenhum laudo. Isso é importante lembrar, ninguém vai fazer laudo com esse ultrassom, mas vocês vão, por exemplo, utilizar ele como uma guia, né, para chegar até uma região anatômica para me fazer um procedimento estético. Dependendo da situação, se ele não tiver uma boa resolução, eu não consigo nem analisar o calibre da artéria, do vaso, seja lá da estrutura que esteja próxima àquela região, né? Eu vou ver um borrão, vou ver um ruído. E isso a gente pode conversar num segundo momento, que é bastante legal a gente testar algumas imagens aí com diferentes equipamentos de ultrassom, tá? Aqui eu trouxe para vocês os modelos de ultrassom. Esse é um transdutor linear, essa mais ou menos é a forma dele. Esse é um modelo especificamente da Canon, tá? A gente chama de 1005BT, é um transdutor com uma frequência, um espectro de frequência variável, que vai de 5 a 14 MHz. Mas, Daniel, por favor, tu nem falou sobre isso, megahertz. Pessoal, a frequência do transdutor define para mim o quanto eu posso enxergar no tecido do paciente. Eu comentei isso com vocês anteriormente, lembrem disso. Então, quanto maior for a frequência do transdutor, quanto maior for o número de megahertz, MHz, que vocês observarem no transdutor, significa que esse cara consegue penetrar menos. Estranho, né? Geralmente eu pensava o contrário. Quanto maior a capacidade dele, maior ele consegue chegar. Mas é exatamente o inverso. Então, quanto maior for a frequência, melhor para a estética. Geralmente, transdutores acima de 16, 15, 16 MHz, ele é muito comum para a estética, é mais utilizado em procedimentos estéticos, dermatológicos. Por quê? Porque ele consegue ter uma penetrabilidade menor e muito mais resoluções em áreas superficiais, que é o que geralmente interessa ao profissional. Um transdutor convexo, como falei para vocês, essa é a estrutura do transdutor convexo, a superfície ativa dele é meio côncava, né? Exatamente para quê? Para poder enxergar uma grande área anatômica, e a frequência desse cara é pequenininha. Geralmente a frequência dele não ultrapassa 5, 6 MHz. Por quê? Porque entre 1 e 6 eu consigo enxergar o que eu falei para vocês, até quase 30 centímetros de profundidade. Por isso que ele é bom para regiões abdominais e fazer análise de adiposidade nessas regiões. Tá? Inclusive encontrar artefatos, corpos estranhos no teu paciente antes da realização de qualquer procedimento estético, por exemplo. Tá? E por último, um que está entrando em voga, que é o chamado transdutor dermatológico, que ele é extremamente pequeno, bastante superficial, e esse transdutor chega a uma frequência de 22 MHz. Ou seja, eu consigo enxergar mais ou menos, tá, a estrutura do meu dedo. Eu consigo analisar, por exemplo, a superfície de pele do meu dedo. Então, ele trabalha com mais ou menos 0,5 milímetro de espessura anatômica. Então, eu conseguiria
encostar a agulha, por exemplo, numa região, e com esse transdutor eu consegui verificar a agulha penetrando bem na região superficial e o caminho que ela vai seguir. Tá? Isso é muito interessante, são transdutores, existe uma gama, vou dizer para vocês, deve ter pelo menos mais uns 12 ou 13 tipos de transdutores distintos, mas esses 3 voltados para estéticas, eu acho que são fundamentais para qualquer profissional que pensa em trabalhar com ultrassom por imagem. Tá? Então, a aplicabilidade, como eu falei para vocês aqui, nós temos algumas características, né? Então, qual é a característica dele? Ele é guiar procedimentos estéticos faciais minimamente invasivos, né? Bastante importante, transdutor linear, determinar regiões anatômicas densamente vascularizadas, com o modo Doppler, abrir aquela janela para conseguir visualizar essas estruturas, diferenciar corpos estranhos que são encapsulados nos tecidos. Esses tempos, uma ex-aluna minha me contatou, me questionando se eu conseguiria fazer, se eu sabia indicar para ela algum procedimento por imagem que ela pudesse solicitar para a cliente dela fazer um procedimento que ela tinha colocado no glúteo, acho que foi PMMA, se eu não me engano, se me corrija se estiver falando alguma bobagem aqui, e estava encapsulado, e ela precisava fazer um procedimento estético, e ela estava com medo de fazer, então, de acertar a região anatômica que ela estava realizando o procedimento. Ela solicitou para a cliente fazer, então, um ultrassom. Ela me ligou e eu indiquei para ela fazer, então, um ultrassom para as imagens poderem ser analisadas. Qual é a desvantagem do ultrassom se não é um profissional que está acompanhando em tempo real? A imagem de ultrassom, ela fica restrita a uma pequena região que eu estou enxergando. Eu não consigo ver o glúteo da paciente, por exemplo, e as áreas especificamente, tu entende? Só consegue dizer assim, tem ou não tem. Quando tu está numa clínica, tu está no teu procedimento, está realizando e visualizando a imagem em tempo real, tu sabe exatamente, tu consegue inclusive marcar com uma canetinha, ó, aqui nessa região tem, então eu vou tentar fazer os procedimentos, né, injeção, vou aplicar em outras áreas próximas. Um dos procedimentos de imagem que poderia ser utilizado aqui para visualizar, e seria muito bom e muito fácil visualizar, seria a ressonância magnética. Mas fazer uma ressonância magnética para análise de procedimento estético, alguém precisa, mas um exame de raio-x, lembre-se, a tomografia, o raio-x, a mamografia, os exames que usam radiação de modo geral, eles só devem ser realizados quando eu tenho um benefício para esse paciente. Não que o procedimento estético não seja um benefício, mas dentro da área de saúde se determina que esse benefício ele tem que ter uma condição associada ao risco de morte ou associada a uma evolução, né, do quadro de saúde desse paciente. Então, quando eu uso ultrassom e ressonância magnética, não usa radiação ionizante, não usa radiação que pode causar efeito biológico. Então, são 2 técnicas que podem ser utilizadas para procedimentos estéticos. Qual é a diferença? É que o ultrassom, ele tem um valor variável entre 60 e 150 reais, vamos dizer aí, 200 no máximo. A ressonância magnética, dependendo do exame, ela parte de 400 a 500 reais. Né? Então, esse é o grande problema, fora que a pessoa tem que entrar no gantry, na região fechada, muita gente se estressa com espaço, então tudo mais. Mas a ressonância magnética seria uma boa técnica de visualizar com grande detalhamento sobre todas essas regiões anatômicas. Tá? Diferenciar, então, esses corpos estranhos que eu falei para vocês, visualizar a espessura do tecido adiposo, como eu falei para vocês, o transdutor convexo ali. Outra característica importante, determinar também essa estrutura do corpo do paciente antes de realizar um procedimento, por exemplo, clipe cirúrgico, fios de sutura, qualquer coisa que esteja naquela região, né, para eu poder, então, analisar essa área anatômica do paciente, ela é fundamental. Por quê? Porque o ultrassom, ele trabalha com uma formação de imagem praticamente em tempo real, tá? Então, tu tem ali centésimos de segundo entre a produção do ligar o equipamento, colocar na pele do paciente, tu ter uma resposta em tela. Então é praticamente em tempo real essas imagens. Por isso que visualizar e usar o ultrassom por imagem dentro da área de estética, ele tem se tornado uma ferramenta fundamental para tu minimizar riscos, né, e principalmente para tu restringir, né, essas intercorrências, minimizar esses processos de efeitos aí que tu possa causar em pacientes que determinadas condições e situações fica muito difícil do profissional trabalhar, né, na sua rotina, tá?
Pessoal, eu acho que é isso que eu trouxe para vocês aqui nesse primeiro momento. A área de ultrassom, quando a gente abre ela e começa a deglutir, digerir, ela abre muita informação, né? A ideia que quando eu conversei com a professora Julie e trazer para vocês, é uma coisa que eu sempre digo, assim, eu tenho falado bastante e discutido com profissionais da área de estética. Muitas vezes, e isso eu tenho incomodado bastante o pessoal que vende equipamentos da área de estética, né? Muitas vezes a gente tem uma Ferrari na mão, e a gente acaba trocando apenas a marcha do carro, levando para frente e para trás, né? Com dificuldade de acelerar, de fazer outras coisas, fazer curvas mais elaboradas, usar os pneus em situações de gelo, ou seja, existe uma série de coisas, de ferramentas que nós temos nos equipamentos, muitas vezes, e que o profissional ele fica muito sujeito, muito dependente de um manual, muitas vezes, que acaba sendo bastante difícil dele interpretar e entender, né? Então, a ideia para vocês é que o ultrassom, eu consiga trazer para vocês informações do ultrassom que sejam bastante pertinentes, importantes, para que vocês saibam quais são os transdutores que são utilizados, como é que eu posso melhorar a qualidade da minha imagem, para ter uma resposta mais rápida e mais fidedigna para minimizar possíveis erros de intercorrências, né? O que eu posso ver de equipamento que possa me trazer uma vantagem, ao invés de simplesmente eu comprar qualquer coisa que o mercado está me ofertando, né? Então, a ideia para vocês é tornar vocês expert, ou pelo menos assim, bons conhecedores de equipamentos de ultrassom, e que quando estiverem na frente de um deles, vocês saibam, olha, esse transdutor eu vou usar para esse procedimento, esse transdutor eu vou usar para analisar esse procedimento aqui, e se eu usar tal parâmetro, eu tenho uma resposta bem melhor para me analisar, por exemplo, uma artéria superficial, por exemplo, né, a parte facial, do que, por exemplo, uma abdominal. Então, isso é bastante importante, entender, né, a ferramenta que vocês têm na mão e o quanto vocês podem tirar dessa ferramenta de informação, que eu acho que é extremamente importante, tá? Eu deixo aqui para vocês, porque é domingo à noite, também não quero me estender muito, né? Uma frase do Einstein, que sempre existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica, que é a vontade de aprender. Se vocês estão aqui hoje, no domingo à noite, né, no meio do jogo de Grenal, que muita gente gosta, é porque provavelmente as pessoas estão interessadas à procura de diferenciar no mercado e fazer algo que tornem elas grandes profissionais aí, que tragam bastante segurança para os seus clientes, pacientes, tá? Agradeço meu e-mail e meu telefone. Opa, vou voltar um pouquinho aqui, desculpa, meu telefone aí. E depois para frente, tem as referências todas disponíveis para vocês, tem dois slides de referência aí com artigos na área de radiofrequência, na área de ultrassom, na área de aplicabilidade, né, de adiposidade, ultrassom. Então, fiquem totalmente à vontade de usar o material e agradeço mais uma vez e fico à disposição de todos vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Dani. Ai, gente, como é bom, né? Como é bom ter conhecimento. Nossa, não é à toa que uma frase, né, de impacto além desta do Einstein é que conhecimento é poder, e quanto mais poder a gente tem, maior é o nosso destaque, nossa autoridade no mercado, e os beneficiados sempre são, né, os nossos conhecidos, amigos, clientes, pacientes e nós mesmos, com certeza absoluta. Professor Daniel, temos algumas perguntinhas aqui no chat. Vamos ver se eu sei responder. Bora lá. A Josi perguntou assim, Dani, e por quanto tempo o equipamento tem que ficar em contato para esse tipo de lesão? Josi, se tu quiser abrir teu microfone para explicar melhor a tua pergunta, fica bem à vontade, ou qualquer coisa, né, colocar aqui no chat. Tranquilo. O que acaba acontecendo? As imagens de ultrassom, quando tu vai fazer um procedimento, por exemplo, assim, eu quero visualizar uma região anatômica, né? O ultrassom, quando ele é colocado no corpo do paciente, eu consigo tranquilamente, à medida que eu vou movimentando a minha mão esquerda, direita, para cima ou para baixo, ou seja, fazer esse movimento do ultrassom, eu consigo enxergar aquela região anatômica, né? E eu conseguiria, por exemplo, pelo tempo que for, por exemplo, se eu quiser fazer um transdutor linear, tá? Fazer na face da paciente, eu vou colocar o transdutor aqui, né? Vou pegar o transdutor, fazer uma simulação. Coloquei o transdutor aqui e eu vou injetar, no momento em que eu estou fazendo o procedimento, eu posso usar o transdutor continuamente, tá?
fazendo o transdutor aqui, injetando, e eu estou enxergando o caminho da agulha no procedimento, chegando próximo, por exemplo, da artéria, ou, né, na região que eu preciso chegar, sem, por exemplo, causar nenhum risco, né, como eu falei para vocês, de tipo de efeito biológico por uso desse equipamento. O ultrassom, tu pode usar de forma contínua com o paciente durante o procedimento todo, sem risco nenhum para ele, tá? Não é como o caso do transdutor que a gente conhece, do ultrassom que a gente conhece na estética, que ele gera um efeito térmico, né? Ele não gera nenhum efeito biológico para o paciente, tá? Então é tranquilo, tu pode usar o tempo que tu quiser durante todo o procedimento, né? Ou fazer uma anamnese prévia desse paciente, por exemplo, passando o transdutor na região que tu vai fazer, como é o caso da colega de vocês, que foi fazer o procedimento e me questionou, que a paciente vai fazer um ultrassom fora, que ela poderia colocar a paciente com decúbito ventral, eu acho que é isso, se eu não me engano, e ela poderia fazer, por exemplo, passar do lado da coxa da paciente, o transdutor, ou próximo ao glúteo, ela conseguiria enxergar aonde é que está encapsulada a estrutura, e ela poderia, inclusive, marcar com pontinhos na pele da paciente, com uma canetinha, ó, aqui está encapsulado PMMA, e eu não vou poder injetar nessa região aqui. Então, isso é uma grande vantagem que tu tem como uma ferramenta, né? Sem risco nenhum para ambas as partes, nem o paciente, nem o profissional. Desculpa se respondi isso. Show. A Gabi está pedindo para você repetir os valores e também comentando se seria exagerado usar o ultrassom na anamnese. A tua opinião sobre. Não. Ultrassom de forma alguma. Acho que o ultrassom, ele como eu tenho lido em artigos aí fora do Brasil, ele é muito bem referenciado, né? Mas é o que eu falo para vocês assim, usar o ultrassom para uma anamnese, para uma análise, por exemplo, de determinadas regiões anatômicas do paciente, ele é uma ferramenta bastante positiva, né? Porque a gente sabe, a Julie trabalha aqui, a professora que está trabalhando, ela conhece aqui muito bem, né? Obrigado, muito obrigado, que bom. O que acaba acontecendo? Ele faz essa análise da imagem ali, e eu consigo, então, ter uma resposta, porque às vezes, como a Júlia estava comentando ali, às vezes tu está fazendo um procedimento de agulhamento no paciente, tu tem um entendimento anatômico do que tu está trabalhando, mas às vezes pode ser, não é às cegas, mas ele te dá um certo receio, porque existe uma pequena possibilidade de intercorrência. Me corrija se estou falando uma bobagem aqui, Júlia. Existe uma pequena possibilidade de intercorrência naquela região, pode ficar roxo, pode, né, acertar um vaso, pode dar alguma coisa. Se tu usa um equipamento de ultrassom, por exemplo, linear, ou um botinha, como eu mostrei para vocês, tu minimiza essa possibilidade, não que não possa ocorrer, pode, mas tu minimiza ainda mais esse risco de tu ter um problema, uma intercorrência, tu acertar um encapsulamento, tu fazer, por exemplo, uma estenose, tu fazer uma oclusão, né, tu atingir uma artéria. Então, isso é um fator bastante interessante de se pensar e usar esse equipamento. Por isso que está virando moda, não digo moda, mas está virando assim, algo bastante importante na vida dos profissionais da área de estética. Não, e além de dar uma baita de uma segurança para o profissional, né? Exato. Principalmente se ele está começando, assim, né? E ele quer ter segurança nos primeiros procedimentos, ou já quer inserir, então é uma ferramenta à disposição, que até então não conheço ninguém aqui no estado que usa. Então, daqui a pouquinho já pode ser um baita de um diferencial, né, gente? Para quem já começar e gostar, né, de inserir isso na sua rotina, Eu acho que ela perguntou sobre valores de equipamentos, né? Mais ou menos, assim, ideia de valores. Isso. Né? O que acontece? Valores de mercado, o que eu vou dizer para vocês, tá? Vocês viram os 3 modelos ali, o portátil, maleta, aquele portátil, o pequeno que eu vi, que parece um telefone celular, que eu estava no congresso, conversei com o pessoal, e tem o grande. Hoje, a venda de mercado, no mercado de equipamentos de ultrassom, eles podem ser novos ou seminovos, né? Isso indifere, porque o mercado gira muito, então sempre tem equipamentos à disposição nesse mercado. Se eu comprar um equipamento novo hoje, como, por exemplo, esse portátil que eu falei para vocês, esse aqui, da Mobson, que é esses modelos aqui, ó, deixa eu ver se a câmera consegue mostrar, ali, ó, esses modelos assim, ó, por exemplo, que parece um tablet, eu peguei o folder deles para dar uma olhada e trazer para vocês. Esse equipamento, lá no congresso, ele estava sendo vendido a R$35 mil, tá? O de cabeça dupla,
Por que cabeça dupla? De um lado é convexo, do outro lado é linear, era algo na faixa de R$ 49 mil, por exemplo. Tá? Esse é o valor que eu vi no Congresso. Pode ser que se mantenha, pode ser que suba mais um pouco. Os notebooks com os transdutores que vocês já definem, por exemplo, vocês já escolhem. Quando eu vou comprar um equipamento de ultrassom, eu não compro o equipamento de ultrassom e depois eu compro os transdutores separados. Não, não. Geralmente, quando eu compro ultrassom, já vem uma configuração mínima que tu solicita. Então, você olha, eu quero um ultrassom com transdutor linear, de tal frequência, ou nessa faixa de frequência. Eu quero um convexo com essa faixa de frequência, ou eu quero um transdutor dermatológico e tal. Então, vocês já têm uma configuração mínima que vocês pedem e é apresentado para vocês. Isso varia muito. Para a área de estética, assim, jogando assim com vocês, um equipamento top de linha, assim, mas comenta assim, ó, extremamente bom, com a qualidade de imagem ótima, uma resolução de tela, uma tela 26 polegadas de LCD, sabe, com alta resolução, com Doppler para vocês. Tô falando aí equipamento R$ 200 mil. Mas assim, ó, bom para estética. Porque não adianta você comprar equipamentos, tem equipamento de R$ 700 mil hoje no mercado, tá? Mas não faz sentido tu comprar um equipamento de R$ 700 mil, porque tu, com de 150 mil, 100 mil, tu faz a mesma coisa para estética. Porque tu não vai dar diagnóstico, tu vai usar como anamnese, tu vai usar como guia para o teu procedimento, entende? E já é uma excelente ferramenta tu tendo um equipamento com uma máquina como essa, tu entende? No mercado. Então varia, tem a GE, tem a Philips, tem a Siemens, tem a Canon. Eu, particularmente, eu sei que não, a gente não pode ficar em propaganda, não ganho nada para isso, mas eu gosto muito da Canon porque ele é uma da rotina, e os médicos também, de modo geral, porque ele é um equipamento fácil de manipular, fácil de usar, que eu acho que isso é muito importante, tá? Não adianta tu ter um equipamento que tem é um bom equipamento e tu não sabe como mexer nos parâmetros. Tem que ser algo que seja prático para tua rotina, né? Então tem uma série de equipamentos aí, como falei vocês, começa em 30 mil e o céu é o limite. Nós estamos chegando a R$ 700 mil, tá? E Dani, a Edileuza comentou aqui no chat, não sei se tu consegue ler, porque eu não vou nem saber pronunciar aquilo ali, né? Body Matrix. Metrics é igual Isso. a esse que você comentou, vamos ver. Edileuza, desculpa te incomodar, tu poderia me dar mais detalhe do Body Metrics, que eu não tenho uma noção muito clara, assim. Tu pode me comentar ou escrever aqui o que seria? Ou eu posso fazer uma pesquisa rápida também, para a gente entender. Sim, não, Edileuza. Você está aí, Edileuza? Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Não, é que teve o ano passado, eu entrei em contato com uma empresa, que na verdade eu vi também dentro de sobre a parte de estética também, era um ultrassom, esse Body Metrics, e eles veem a camada, é usado por nutricionista, por educador físico, para ver a camada adiposa. Na época eles falavam mais sobre isso, né? Saber o que você perdeu, como está o tecido, né? A pele, a gordura, mas não pensei que podia ver a parte da facial também, né? Por isso que eu perguntei se você conhecia, se era a mesma coisa. Perfeito, Mas ele é muito obrigado. vendido como ultrassom. Ótimo. Não, te agradeço muito, a gente está sempre aprendendo. Até já anotei aqui o Body Metrics para dar uma pesquisada. Depois, se tu quiser que eu vou dar uma estudada com calma, Edileuza, eu posso até te retornar depois, se não te cortar na semana, para te passar essas informações com mais detalhe, ou para quem tiver interesse também, tá? Body Metrics. Não, claro, pode deixar. A Julie pode pegar, tem meu contato ali, a Julie pode passar para vocês depois meu contato, tá tudo certo. Tem alguns equipamentos de ultrassom que estão sendo vendidos no mercado, começaram a ser vendidos no mercado, que eles fazem uma análise, provavelmente deve ser esse, eles fazem uma análise superficial, tá, de uma espessura anatômica de adiposidade. E aí ele tem uma característica única para isso. Esse equipamento de ultrassom, eu não sei se ele tem essa possibilidade, porque o que acontece, para vocês entenderem. Como eu comentei com vocês, tem 3 tipos de transdutores, já tem 13 transdutores diferentes. O que dá a análise para mim, ou que me dá a capacidade de anamnese ou de procedimento, é o transdutor. Então, o transdutor que eu utilizar é o que eu vou poder fazer uma associação à região anatômica do meu paciente. Então, por exemplo, esse de adiposidade, provavelmente ele deve estar muito restrito a um transdutor
mais superficial para me enxergar somente a parte de tecido adiposo. Eu não veria, por exemplo, assim, vascularização, eu não conseguiria fazer uma análise mais profunda, por exemplo, de região com artéria, tu entende? Então, assim, eu tenho, deve ter uma certa restrição de visualização, tu entende? Eu não tenho, por exemplo, um modo Doppler, provavelmente, para enxergar o vaso, porque se eu não tiver o Doppler, só tenho o modo B, que é isso que eu falei para vocês, que eles estão de cinza, eu vou enxergar uma linha escura e é um vaso, uma artéria, tá ali. Mas eu não sei se ele está vascularizado o suficiente, por exemplo, não sei qual é o fluxo que ele está tendo, que isso tudo equipamento de ultrassom, quando eu tenho essa característica, ele consegue me dar com muito mais detalhe. Tá? Então, talvez seja isso. Eu vou dar uma estudada, vou dar uma pesquisada nesse body metrics, já anotei aqui, e eu retorno para vocês, tá? Certo? Mais uma dúvida? Capaz? Sempre precisar. Coisa boa isso, né, gente? Na network diferenciado. A ideia aqui, a ideia que eu comentei com a Julie, pessoal, não é especificamente eu ensinar para vocês a fazer exame de ultrassom no primeiro momento. Não é essa a ideia, porque eu acho que fazer uma avaliação de ultrassom, né? Eu acho que essa estrutura anatômica, fisiologia, anatomia, vocês têm muito mais conhecimento que eu, são muito mais superiores nesse aspecto do que eu tenho certeza disso, tá? Qual é a minha ideia e a minha percepção, e por isso que foi quando eu conversei com a professora Júlia para trazer isso para cá e colaborar com vocês. É exatamente fazer com que vocês entendam que tipo de ferramenta vocês têm na mão e como eu posso usufruir melhor dela, porque não adianta eu, por exemplo, fazer um curso da área de ultrassom em estética, por exemplo, e sair realizando procedimentos já e colocando o transdutor na face, fazendo agulhamento, colocando o transdutor no abdômen, entende? Fazendo todo o procedimento já. Sendo que daí eu fico restrito, por exemplo, eu posso ajustar um protocolo, eu posso melhorar, por exemplo, um tipo de parâmetro dentro do ultrassom. Então, assim, o ultrassom que vocês teriam na mão, ele como eu falei para vocês, é uma ferramenta extremamente importante, só que às vezes tu tá fazendo o procedimento sem melhorar essa qualidade de imagem, sem melhorar, aumentar, por exemplo, brilho, contraste, verificar realmente se esse transdutor está te dando toda a resposta, penetração do sinal do tecido, o que eu estou estudando, como é que eu estou entendendo essa imagem, para que ela serve, qual é a importância dela para mim, para minha anamnese, na minha rotina. Então, a minha ideia com vocês é exatamente essa. Que tipo de equipamento eu vou comprar? Porque às vezes a gente sabe que, infelizmente, e eu vejo muito isso na rotina, o profissional ele vai atrás do equipamento que ele procura, e a gente sabe que tu acaba caindo no ouvido do vendedor, o vendedor dizer, não, compra esse aqui é muito bom, isso aqui é uma ferramenta, isso é uma nave, isso aqui é a melhor coisa que tem no mercado. E aí tu acaba tendo essa limitação, tu entende? Então, assim, a ideia é mais ou menos essa. A Isadora fez uma pergunta ali que eu achei bastante pertinente, Isadora. Eu ia até levantar essa bola aí para bater na rede, mas tu fez um comentário que eu acho bastante pertinente. Até o presente momento, ao redor do mundo e no Brasil, não se tem nenhuma discussão para que profissionais, por exemplo, somente médicos realizem o procedimento com ultrassom. Tá? Por quê? Porque a aplicabilidade do ultrassom nesse momento, que os estetas, biomédicos, enfermeiros, seja lá, as pessoas estão trabalhando com o ultrassom para a área de anamnese ou para reduzir a intercorrência, eles usam ele para esse tipo de fim, para esse tipo de procedimento, esse fim. Não é para laudo médico. Então, quando tem uma clínica para fazer esse procedimento, tu não está laudando nenhum procedimento, né? Tu não está laudando nenhum exame, tu não está dando um diagnóstico para aquele paciente. Tu está simplesmente usando o ultrassom como uma ferramenta. De forma alguma, como a colega comentou, tem o Body Metrics. Se fosse pensar que o ultrassom ele é um equipamento de imagem que sempre é para laudo, o Body Metrics, por exemplo, tu poderia dizer, não, olha só, esse equipamento tem imagem, então eu posso dar um laudo com esse equipamento, então automaticamente tu não poderia utilizar ele como análise de adiposidade do paciente, tá? Então essa é a importância. A Isadora levantou a mão mesmo que fez a pergunta. Fica à vontade. Oi, prof, tudo bom? Fale, por favor, tudo bem. Prof, tá, mas assim, a questão, a pessoa tem que fazer algum curso específico para isso. Te pergunto pela seguinte questão, hoje em dia tudo está muito banalizado, daqui a pouco está todo mundo utilizando ultrassom,
não sabe utilizar corretamente e a propaganda venha fazer procedimento comigo porque eu utilizo o ultrassom, a forma segura, eficaz, etc., mas nem sabe interpretar as imagens corretamente. Muito bem comentado, Isa. Achei muito bom o teu comentário. O que acontece? Eu vou te dar dois lados, tá? Nós temos, infelizmente, ainda nós não temos nada que impeça qualquer pessoa de fazer o uso do ultrassom por imagem nesse momento, e aí isso me preocupa por um lado, porque quando tu começa a fazer exatamente isso que tu falou, a banalização do uso do ultrassom por imagem dentro de procedimento estético, daqui a pouco isso pode se virar contra os profissionais, né? Se virar contra os profissionais de modo que os médicos depois digam, olha só, o pessoal está banalizando o uso do ultrassom aí, de alguma forma vamos tentar o conselho fechar esse processo, conselho de medicina, como já aconteceu em várias frentes aí, em outras áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa percepção de cursos e capacitações de formação, e aí é uma coisa que o próprio Conselho de Biomedicina, Conselho de Estética, Associação, ou seja, esses grupos se movem, se formam, e inclusive eu digo para vocês também, a própria legislação estética, como eu falei com a Júlia, o pessoal de São Paulo, por exemplo, que é uma referência em legislação estética no Brasil, e aí começam outros estados a fazer esse levante também, que eu acho que é importante dizer para vocês isso, né? Há um movimento do levante de legislação estética específica. Eu acho que é algo assim que o profissional que tiver o conhecimento do equipamento de ultrassom e fazer esse procedimento, ele vai se diferenciar, né? Fazer um curso, fazer uma formação específica disso de ultrassom. Tem várias frentes aí que tu pode fazer, mas é como eu digo para vocês, esse profissional vai se diferenciar e no momento que vier uma legislação ou que está se mobilizando uma legislação, ela vai ser obrigada, por exemplo, a fazer alguma capacitação, alguma formação que apresente que ele entende e sabe realizar e fazer essas anamneses devidamente, né, anatômicas, de estruturas e tudo mais. Mas, por outro lado, ele ainda, como é muito novo, eu digo para vocês assim, que eu saiba no Brasil hoje, cursos nessa área de ultrassom assim, específica para fazer procedimentos, ela tem São Paulo e Brasília, que eu saiba, tá? Alguém me corrige se eu já ouvi em outro lugar. Presencial, tá? É presencial, não é nem online. Pode até ter um conteúdo online, mas o presencial, para tu mexer no equipamento e entender, só conheço esses dois locais que eu lembro que tem assim. E ainda tem um número de mobilidade, tem um grupo de pessoas que está fazendo, tá? Porque o pessoal ainda tem um pouco de receio de usar o equipamento e entender o equipamento. É como tu falou, daqui a pouco talvez, né, se banalize, mas aí é aquela velha história. Em algum momento isso vai ser barrado, porque só para vocês entenderem, desde 2014, a Vigilância de São Paulo, tá, e a própria Anvisa já começaram a fazer uma mobilidade com essa nova legislação de São Paulo que está se abrindo para outros estados agora, exatamente na cobrança de uma série de treinamentos, capacitações e formações de profissionais dentro das suas áreas de atuação em serviços estéticos, porque o número de denúncias contra serviços estéticos em São Paulo e região, terem uma ideia, entre 2014 se falava aí na faixa de 120, 130, passou para mais de 800 agora em 2022, o número de denúncias em serviços estéticos. Então, assim, quando tu tem uma legislação e tu tem uma cobrança forte de serviços, né, isso começa a se criar. E como já isso está bem... Dani, teu áudio mutou, sem querer. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Putz, grila, desculpa, pessoal, desculpa. O que eu estava falando, então, não sei de onde vocês terminaram, tá? Mas, para avisar vocês, assim, tem a possibilidade de profissionais sem capacidade de começarem a comprar ultrassom e fazerem uso. Tem a possibilidade daí disso evoluir para uma situação mais complicada que o Conselho de Medicina, por exemplo, possa bater, tá? Por razão dessa situação aí, dessa situação de pessoas inaptas fazendo, mas ao mesmo tempo, comentei com vocês, a legislação estética de São Paulo e de outros estados brasileiros que estão montando, está crescendo muito rápido, tá? Sem som de novo? Não, tá com som. Ai, meu Deus do céu, meu coração, vou falar tudo de novo, meu Deus. Chegou a me dar uma cunha agora.
Ô, Josi, estamos sacaneando a Josi aí, Josi, estamos sacaneando. E aí, só para terminar para vocês, então, é muito provável que essa legislação estética, que tem uma série de cursos, capacitações e formação continuadas profissionais, ela vai se expandir para o Brasil. E eu disse para vocês que a Anvisa, de 2014, para denúncias de serviços estéticos, só em São Paulo e região, de 2014, passou de 120 para mais de 800 em 2022. Então, assim, como eu comentei, tendo uma legislação, tendo uma cobrança, ela começa a funcionar muito bem. E aí eu acho que a estética já passou da hora de ter uma legislação exatamente para poder diferenciar e referenciar todo esse processo e diferenciar o joio do trigo de todo mundo que se envolve, trabalha, pesquisa, estuda e se forma, de pessoas que simplesmente começam a realizar procedimento porque viram no YouTube um videozinho lá e começam a fazer essas aulas, né? E começam a aplicar nos seus pacientes. Tá? Essa é a minha opinião. E é isso, desculpa. Me alonguei muito. Não? Espetacular e completamente pertinente isso. Precisa, né? Precisa de fiscalização, de atuação, porque não é novidade, né? As barbaridades que acontecem por aí, só que cada vez está acontecendo mais, e mais, e mais, e mais. Exato. E a penalização para o profissional é sem pedido de trabalhar, né, gente? Então, poxa vida. Só para vocês terem uma ideia, desculpa cortando aqui, desculpa de te cortar só mais rapidinho, em 2019 para 2020, segundo o levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a denúncia, por exemplo, no estado de São Paulo, em terceiro lugar, a denúncia estava associada a profissionais que não eram qualificados para realizar os determinados procedimentos estéticos. Em primeiro lugar estava a falta de estrutura e capacidade de aplicação, equipamentos defasados, procedimentos, medicamentos vencidos, uma série de coisas. Em segundo lugar, se encontrava falta de alvará e documentação técnica específica apresentada na vigilância. E, em terceiro lugar, era a falta de capacitação profissional que era utilizado nas rotinas de procedimentos estéticos, só para você ter uma ideia. Né? É isso aí. É sobre isso. Ai, Dani, poxa, muito obrigada por ter feito essa masterclass, muito obrigada pelo teu tempo. A gente sabe que o tempo é a coisa mais preciosa, e quando a gente consegue dedicar o tempo, né, para alguém, é um presente, porque isso não tem preço, isso tem valor. Então, muito obrigada, em nome da Academia Biomédica, pela masterclass, primeira de muitas. E fiquem ligadinhos, tá, pessoal, porque muito em breve tem novidades sobre essa temática com o Dani. A gente não pode falar ainda, porque a gente depende, né, de alguns feedbacks aí, enfim, mas muito em breve teremos boas novas para compartilhar com vocês. Se vocês gostam de coisas práticas, eu acho que isso vai ser bastante interessante para vocês. Acho que vai ser bastante legal. Compartilhem, conversem com os amigos aí, que eu acho que vão render bons frutos para vocês aí. E, gente, aquele grupo ali do WhatsApp, se vocês... ele é um grupo fechado, tá? Só eu e o Dani, a gente consegue escrever ali, mas o grande objetivo é que aquele grupo ali se mantenha, que é uma rede de contato, porque os primeiros a saber disso que nós estamos conversando vai ser jogado ali naquele grupo, porque é o pioneirismo aqui, como começou na Masterclass, o objetivo é que esse grupo vá adiante. Então, não saiam do grupo, fiquem nele, que vai valer a pena. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Júlio, pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado aos meus alunos que estão aí assistindo e ouvindo domingo à noite. Todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Eu espero ter ajudado um pouquinho assim a tirar algumas dúvidas e trazer outras tantas que eu acho que é importante para que a gente, em determinado momento, a gente consiga se encontrar, né, e trocar mais informações aí e crescer profissionalmente. Porque eu acho, desculpa, só para finalizar, eu acho que é fundamental que dentro da área de estética, a gente não pode pensar que somente eu tenho o esteto, o biomédico, o enfermeiro, né, o fisioterapeuta. Nós temos vários profissionais ao redor ali, e eu digo como físico, como engenheiro, como outros profissionais que estão ao redor, que podem acrescentar e ajudar, né, ao crescimento profissional da área da estética.
Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite a todos. Desculpa mais uma vez, domingo à noite, coitado de vocês. Amanhã começa o dia, né? Vão tomar um vinhozinho, fazer alguma coisa agora e aproveite o resto da noite, tá? Vamos relaxar agora, pessoal. Até Isso porque aí, você nem isso pode aí. ser em outro dia, porque a gente não consegue. Então tem que É. ser no domingo. Dizem que a semana começa no domingo, então, ó, boa semana para todo Exato. mundo. Um grande Exatamente. Boa beijo, semana a pessoal. todos. Se Dani, cuidem, mais tudo uma de vez, bom. obrigada. Nada. Beijo, tudo de bom para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.